No início do século XX, um dos maiores avivamentos espirituais da história moderna aconteceu em um pequeno galpão na rua Azusa, em Los Angeles, Califórnia. Esse evento marcou profundamente o cristianismo e deu origem ao movimento pentecostal, que hoje se espalha pelo mundo. Nós estamos falando do avivamento da Rua Azusa, o movimento que transformou o cristianismo. Contexto e o início do movimento. Para entender o avivamento da Rua Azusa, precisamos voltar ao final do século XIX. O mundo passava por grandes transformações sociais e tecnológicas, e muitos cristãos ansiavam por um renovo espiritual. Nesse cenário, surgiram pregadores que buscavam restaurar as experiências vividas pela igreja primitiva, especialmente os dons do Espírito Santo descritos no livro de Atos dos Apóstolos. Entre esses pregadores estava Charles Parham, um ministro metodista que ensinava sobre o batismo no Espírito Santo com a evidência do falar em línguas. Em 1901, em sua escola bíblica no Kansas, uma jovem chamada Agnes Osman foi a primeira a relatar essa experiência, o que acendeu o interesse renovado pelo poder do Espírito Santo. William Seymour e a chama do avivamento. O avivamento da Rua Azusa teve como figura central William Seymour, um pregador afro-americano, filho de ex-escravizados. Seymour foi aluno de Parham, mas devido às leis raciais da época, teve que ouvir as aulas do lado de fora da sala. Apesar das dificuldades, ele abraçou a doutrina pentecostal e foi convidado para pregar em uma pequena igreja em Los Angeles, na casa de uma irmã chamada Edward Lee. Ao pregar sobre o batismo no Espírito Santo, Seymour enfrentou resistência e foi expulso da igreja. Mas ele não desistiu. Em abril de 1906, após um período de intensa oração e busca, aconteceu um poderoso derramamento do Espírito Santo. Pessoas começaram a falar em línguas, a profetizar e a manifestar outros dons espirituais. A notícia se espalhou rapidamente e em poucos dias dezenas de pessoas lotavam a pequena casa onde o avivamento começou. O espaço tornou-se pequeno e o grupo se mudou para um galpão abandonado na Rua Azusa, número 312, que antes servia como estábulo. O impacto do avivamento. O galpão da Rua Azusa tornou-se o epicentro de um avivamento sem precedentes. Cultos aconteciam 3 vezes ao dia, sem horários fixos para terminar. Pessoas de diferentes classes sociais e etnias se reuniam para buscar a Deus. Brancos, negros, ricos e pobres adoravam juntos, algo impensável para a época de segregação racial nos Estados Unidos. Testemunhos de curas, libertações e manifestações sobrenaturais eram comuns. O próprio Seymour pregava com o rosto coberto por uma caixa de madeira, simbolizando humildade e total dependência de Deus. Jornalistas visitavam o local e, mesmo de forma crítica, ajudavam a divulgar o que acontecia. O jornal Los Angeles Times chamou o movimento de estranha Babels de barulho. Mas, apesar das críticas, o avivamento continuou crescendo e atraindo missionários de diversas partes do mundo. O legado do avivamento. O avivamento da Rua Azusa durou oficialmente de 1906 a 1909, mas seus efeitos continuam até hoje. Missionários saíram dali e levaram a mensagem pentecostal para diversas nações. Denominações como a Igreja Evangélica Assembleia de Deus
a Igreja do Evangelho Quadrangular e várias outras foram influenciadas por esse mover. A ênfase no batismo no Espírito Santo, na adoração fervorosa e nos dons espirituais moldou o cristianismo moderno. O movimento pentecostal se espalhou, tornando-se uma das maiores forças do cristianismo mundial. O avivamento da Rua Azusa não foi apenas um evento isolado, mas o início de uma revolução espiritual que impactou e continua impactando milhões de vidas. Através da fé simples de William Seymour e daqueles que o acompanharam, Deus reacendeu a chama do Espírito Santo no coração da igreja. Hoje, mais de um século depois, a mensagem do avivamento continua viva, lembrando-nos de que Deus ainda responde àqueles que o buscam de todo o coração. Se você gostou dessa história e quer saber mais sobre os grandes avivamentos da história, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever neste canal. Que Deus te abençoe e até a próxima.